Chegamos, caríssimos profs, para aquela orientação da nossa aula de número 15. Comigo, professora Iris Lene, para a gente ver aí o que tem de atividades para direcionarmos aí para os nossos estudantes, para que eles tenham aquelas vivências maravilhosas aí em torno da nossa aula. Uma daquelas aulas assim muito gostosas, né, que dá vontade aí de entrar de férias, de curtir aí a família, de curtir os familiares, não é mesmo? Sei que você ficou também com essa vontade, assim como os nossos estudantes. E a professora Iris também, né? Sentir aquela leveza, aquele frescor aí da natureza, contato muito bom aí, né? Então, bora lá. O que a gente tem de proposta para essa aula de hoje? Então, vem comigo, dá uma olhada no slide. Estamos na aula de número 15, 15.3. E essa orientação, a gente fala aí, né, caminhando já para o final, a gente falou aí sobre a temática de manifestações culturais dos esportes de aventura e natureza. Muito bom, né? Essa aula, a gente tem ela como uma aula completa, tem as 3 partes iniciais aí, muito bem definidas nesse bloco de aulas. Primeiro momento, abordagem atitudinal. Segundo momento, revisão e correção de exercícios. Ou atitudinal não, conceitual, perdão. Primeiro momento, abordagem conceitual. Depois, a gente tem aí a revisão e a correção dos exercícios. E por último, nós temos aí a abordagem procedimental com a prática, esse nosso momento aqui, que dispomos aí de 35 minutos para conduzir as nossas atividades com os estudantes. Como vamos fazer isso? Vamos relembrar então, a gente sabe o passo a passo, mas não custa nada relembrar. Então, nossa sequência didática, ela perpassa aí pelo primeiro momento de 5 minutos, depois mais 25, depois mais 5. Nos 5 minutos iniciais, a gente contextualiza, lança alguma pergunta, pede que eles explorem aí os seus conhecimentos iniciais, tragam alguma dúvida, alguma explanação do que foi falado na aula, tá bom? A gente trabalha aí a abordagem conceitual e trabalha também o primeiro pilar, que é o pilar do aprender a conhecer. Perfeito? Tranquilo até aqui, né, prof? Muito bom. Depois, a gente vai para a segunda parte. É essa daqui que está em destaque rosa, que fala da vivência e da experimentação, que é o momento mais aguardado aí pelos nossos estudantes. Então, nesse momento, a gente dispõe aí de 25 minutos para a realização das atividades que já eu te apresento. Então, a gente vai conduzir e direcionar aí essas práticas. E os nossos estudantes vão estar aí dentro desses 2 pilares centrais aqui, aprendendo a fazer e também a conviver. Estamos no nosso momento aqui também da abordagem procedimental. Maravilha! E para a gente finalizar, a gente entra aí com a roda final para a gente refletir com os nossos estudantes, questioná-los, indagá-los, fazer com que eles falem ainda mais sobre como foram as suas experiências e perceber através das suas falas, das suas atitudes, o trabalho aí do 4º pilar, que é o aprender a ser. Quando eles começam a falar e a pensar e a se posicionar como utilizar esses conhecimentos no seu dia a dia, fora da escola, na sua vida posterior. E aí a gente trabalha a última abordagem, que é a abordagem atitudinal. Muito bem. Para essa aula de hoje, a gente tem aí alguns materiais que poderemos utilizar. Lembrando você, prof, que tudo aqui pode ser adaptado, tá, à sua realidade. Muito bem. Então, a gente traz aí a ideia da utilização de água, de alimentos aí não perecíveis, de barracas, de binóculos, de cadernos de anotações, de câmera fotográfica, de colchões de segurança, de uma corda grande ou fita de slackline, de guia de campo, de kit de primeiros socorros,
de protetores de árvores, tá? Dentro da sua realidade, se for possível esses materiais, maravilha. Se não for, faça as adaptações necessárias para que os nossos estudantes possam vivenciar aí essa aula, essa prática, internalizar na sua mente aí esses conhecimentos, ok, prof? Conto com você mais uma vez com a sua parceria. E aí a gente vai utilizar como espaço físico, tá? Quadra, o espaço aberto, espaço ao ar livre, enfim. Além de garantir aí a inclusão de todos os nossos estudantes nas nossas práticas, garantir a segurança, né? Garantir a possibilidade de aprendizagem aí dos nossos estudantes, de vivências, de experimentações. Aquele cuidado especial que a gente sempre tem, né? Muito bem. Ao organizarmos essas atividades, a gente precisa então de um conhecimento prévio. E esse conhecimento ele vem a partir das duas primeiras partes dessa aula. Então a gente conheceu aí, contextualizou na aula 15.1 e 15.2 e agora a gente consegue trabalhar aí com o nosso estudante um maior entendimento entre a relação entre a teoria e a prática aí dos conteúdos abordados. Muito bem. Vamos então agora falar sobre a roda inicial? Muito bem, o nosso primeiro pilar aqui, lindo e maravilhoso, que é o pilar do conhecer. Nesse pilar aí do conhecer, a gente apresenta a relação entre a teoria e a prática. Como? A gente pode fazer um levantamento dos tipos de esporte de aventura e na natureza que estão presentes aí na comunidade local da sua escola, dos nossos estudantes, certo? Então, a nossa aplicabilidade vai ser voltada a isso. Entender como se comporta, o que fazem nessa região, com as características que a gente observou em aula, quais são essas práticas que estão em evidência aí na região de vocês. Tá bom? Maravilha. Aí a gente entra no segundo momento da aula, que é a hora da prática, hora de praticar. E nessa hora de praticar a gente trabalha aqui os dois pilares centrais, o pilar do conviver e o pilar do fazer. E aí temos aí à disposição 25 minutos. O que podemos fazer aí nessa abordagem procedimental em 25 minutos? Vou te mostrar aqui as 3 sugestões de práticas que poderemos fazer. Então, a sugestão número 1 é uma caminhada ecológica e um estudo do meio, né, desse meio ambiente. A gente pode também fazer o quê? Vem aqui comigo. A gente pode fazer aí uma oficina de slackline. E aí, prof, dá para inserir, se tiver alguém que já trabalhe, que já tenha aí experiência nessas áreas, por exemplo, aí com slackline, trazer para dar essas orientações ou a curiosidade dos nossos estudantes também, tá? A gente pode trazer ainda uma simulação de um acampamento, claro, pensando na segurança dos nossos estudantes. Tudo bem? Maravilha. Agora vamos dar uma olhada como que a gente vai fazer então essas atividades. Vou pedir para o meu diretor abrir aqui esse slide para você acompanhar de pertinho as orientações. Olha só. Abre aí, meu diretor, esse slide. Perfeito. Olha só. A primeira aqui é uma caminhada ecológica em um estudo do meio. O que se pretende com essa atividade, professora Iris? A gente quer aqui, prof, conhecer a flora e a fauna desses locais aí, entender a importância da conservação desse ambiente, né? Esse cuidado. Para isso, a gente precisa fazer uma preparação. Então, a gente vai escolher aí um parque, uma reserva natural, que seja próximo aí da minha escola, uma trilha, uma área natural, tá bom? Vamos pesquisar aí sobre essa flora, sobre essa fauna, sobre a história cultural dessa região. A gente pode organizar pequenos grupos para facilitar essa observação e esse aprendizado. A gente pode preparar materiais educativos e de segurança, pode buscar, pode pedir para que os estudantes façam essa produção também.
A gente pode providenciar guias de campo específico para essa região. Então vamos conhecer o espaço X. E nesse espaço X existe um guia, existe um instrutor, existe uma pessoa que coordena esse espaço e que vai nos contar um pouco sobre a fauna e a flora, um pouco do contexto cultural. Muito bom, prof. Boa ideia. Perfeito, né? Maravilha. Como que executaremos então isso? A gente pode iniciar com uma breve introdução sobre o que vai ser observado e durante aí essa caminhada a gente pode fazer paradas e observar esse cenário, observar as espécies específicas, discutir aí essa importância ecológica para o meio ambiente desse local, fazer um encorajamento dos nossos estudantes para que eles façam anotações, registros fotográficos, desenhos, gravações de áudio, para que eles observem aí os animais, tá? As aves que estão mais perto, que estão mais distantes, que eles anotem aí, tirem essas fotos. Depois dessa atividade de campo, prof, a gente pode realizar aí uma discussão em grupo para acompanhar essas descobertas e essas reflexões. E a gente pode pedir para que eles façam aí um relatório ou então uma apresentação aí sobre essa experiência que eles vivenciaram. Boa, né? Como segunda atividade, a gente vai realizar agora uma oficina de slackline. E nessa oficina, prof, o que a gente deseja desenvolver? As habilidades de equilíbrio e a concentração. Essa habilidade de equilíbrio a gente trabalha muito dentro das aulas de educação física, então é importante a gente trabalhar isso no slackline. Então a gente pode conseguir uma fita, né, e instalar essa fita de slackline em 2 árvores, por exemplo, ou em postes, tá? Desde que fica muito bem preso, bem garantia a segurança desse material. A gente pode colocar colchões ou colchonetes abaixo aí dessa fita, se caso aí alguém se desequilibrar, não se machucar, né, não se ferir, ok? É importante fazer uma demonstração do uso desse equipamento. Pode buscar pequenos vídeos, pode buscar pessoas que já realizam essa prática, se for possível, tá? Como que vai ser então essa execução? A gente vai ensinar as técnicas básicas de equilíbrio, né? A questão da postura correta, o alinhamento desse corpo, dessas vértebras, o olhar fixo para frente. E a gente vai permitir que eles experimentem, para que eles pratiquem aí, claro que com a nossa supervisão, né, prof? Então a gente pode organizar um circuito com diferentes níveis de dificuldade, deixar ali próximo ali uns 30 centímetros do solo, que se desequilibrar não vai cair de uma altura tão perigosa, né? Então, mais próxima do chão, o risco de queda é menor. E a gente vai supervisionar e oferecer aí um feedback. Ao final, né, como pós-atividade, a gente vai discutir sobre como foi a experiência e como foi o processo de evolução, né, de trabalho, de conquista ao atravessar aí essa fita. E a gente vai buscar sempre incentivar essa prática, né, e fazendo entender que a prática regular vai melhorar. Não é numa primeira tentativa que eu vou ser bom, mas sim numa tentativa, outra tentativa e outra tentativa. E aí eu vou trabalhando várias condicionantes aí que vão favorecer o meu equilíbrio ao caminhar, ao percorrer aí essa fita. Tudo bem? Maravilha, então. Vamos então agora para a última atividade proposta, que é o quê? Uma simulação de um acampamento. Qual a ideia aqui, Prof. Iris? Já te digo. A ideia é aprender técnicas de acampamento e sobrevivência na natureza. Claro que se for viável na sua escola, tá, prof? A gente tem que sempre prezar aí pela segurança dos nossos, né? A gente pode, fica aí, né, a ideia,
preparar e definir um local na nossa escola para simular esse ambiente de acampamento. Então, se a nossa escola tem um espaço aberto, um espaço livre, um espaço aí bem legal, que você identifica que funcionaria muito bem, você pode propor, né, na sua escola. Então, a gente pode preparar equipamentos como barracas, sugerir que eles tragam, kits de primeiros socorros, utensílios que a gente possa precisar para fazer um preparo, uma alimentação, a escolha desses alimentos também, certo? Muito bom. Como que vai ser então essa execução dessa prática? A gente vai ensinar a montar aí uma barraca. A gente sabe que nem todo mundo tem aí a noção de como que começa a montar uma barraca, né? Aí a gente vai fazer o trabalho em grupo, vai preparar aí uma fogueira de forma segura, vai cozinhar ao ar livre, vai realizar atividades aí que simulam aí uma sobrevivência, como por exemplo, se a gente tivesse que purificar uma água, só tem uma água corrente, como que eu poderia purificar essa água? A gente poderia usar panos limpos, né, e fazer uma espécie aí de um filtro para que essa água ficasse limpa e pudesse utilizar, né? Existem várias outras atividades que a gente pode simular uma questão de sobrevivência. E se não tivéssemos alimentos, quais seriam as soluções? A gente pode fazer uma espécie de uma roda de conversa, já vivenciando tudo isso. A gente lembra que na aula foi proposto para que eles fizessem os nós, as amarrações de corda? A gente pode trazer agora de novo a questão dos nós. Eles já aprenderam, eles já pesquisaram, eles já experimentaram, já trouxeram aí cordas. Então a gente pode realizar aí como fazer realização de atividades como os nós de corda, orientação de bússola, a preparação de alimentos simples, promover jogos em equipe que simulem a sobrevivência. E aí deve vir na cabeça dos nossos estudantes e da sua também, né, alguns programas que a gente assiste na TV, que tem aí sobrevivência, como que seria a realidade daquilo ali, e se fosse aqui no nosso espaço, na nossa escola, como que seria? Como que a gente sobreviveria? O que que a gente faria, né? É um estímulo bom, é interessante a gente estimular isso, porque vai fazê-los pensar, trazer estratégias novas, tá bom? E aí no pós-atividade, a gente faz aí uma reflexão sobre as habilidades aprendidas. O que eu não sabia que eu aprendi? O que de novo? Ou o que eu contribuí? E qual a importância aí do trabalho em equipe, né? E da preparação de situações de emergência. E se tivesse uma picada de inseto, como que eu agiria, né? E se faltasse água, e se faltasse fogo, e se não tivesse um cobertor, como que seria? Né? Existem várias possibilidades. Então fica aí a nossa terceira atividade como sugestão. Prof, para todas as atividades, a gente vai aí reservar um espaço tranquilo, tá? Para a realização dessas práticas. O nosso estudante pode realizar a sequência dessas práticas propostas logo abaixo aí de forma bem entusiasmada, né? Separar esses materiais aí para a realização dessas práticas, tá? Buscar incentivá-los para que eles sejam de fato aí protagonistas dessa ação, que eles envolvam aí os seus familiares, os seus amigos, envolvam a escola, né? E se sintam à vontade, se sintam bem na realização dessas práticas. Apresente aí as suas habilidades, né? Aquilo que foi aprendido e lembrar sempre de adaptar dentro do contexto da realidade da sua escola ou da sua região, tá bom? E aí a gente chega para o nosso último pilar, que é o pilar do C. E nesse pilar do C, a gente tem aí agora 5 minutinhos para trabalhar a abordagem atitudinal. O que a gente aprendeu com isso tudo, né? O que o nosso estudante já aprendeu? O que ele vai levar para a vida? Então é interessante que a gente estimule-os a relatarem aí quais foram os seus aprendizados. E aí eles podem contar, eles podem fazer um podcast, eles podem fazer uma fala, eles podem fazer um vídeo, um desenho, uma ilustração,
tá bom? Uma foto que represente, que diga algo para eles. É sempre muito interessante. Tudo bem? Te lembro a respeito aí desses materiais, né? Que a gente pode trabalhar aí essa reflexão dessas soluções criativas que foram encontradas, os benefícios dessas práticas, né? O que vai melhorar aí no meu dia a dia, na minha cabeça, na minha percepção de vida. É uma temática muito interessante, né? As adaptações que você precisar fazer, fique à vontade, tá? E utilize também materiais aí, independente do material que trazemos aqui, tá bom? Vi uma reportagem interessante, quer trazer para os nossos estudantes como complemento, fique à vontade. Vi um recorte de uma revista ou um anúncio, não sei. São diversas formas aí que chamam a nossa atenção aí para comunicar algo em relação a essa temática de hoje, tá bom? E aí, eu chamo vocês, chamo os nossos estudantes para o nosso momento de prática, tudo bem? Eu, professora Iris, vou ficando por aqui e já te agradeço aí a tua participação, o teu incentivo, tá? E a tua parceria, prof. Sem vocês, não teria as aulas de educação física. Muito obrigada. Tchau, tchau.